máscara dentro do salão. A casa segue rigorosamente os protocolos de saúde, então pedimos a todos que assim permaneçam. E para darmos início, convidamos a nossa irmã Agnes para a explanação do Evangelho e a prece inicial. Boa noite, irmãos. Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos finalizando o capítulo 12, dos itens 14, 15 e 16. O capítulo é Amai os vossos inimigos. E essa finalização nos traz 3 mensagens de Francisco Xavier, de Agostinho e uma nota de Kardec, aonde nós vemos que toda a composição da vingança se reduz a um sentimento relacionado à honra, à dor, a uma dor causada por alguém. Então, nós temos uma composição que acaba permitindo que a pessoa se sinta no direito de se vingar, de ter um revide ou de ter uma oportunidade de ver a outra pessoa que causou a sua dor também sofrendo uma dor. Mas essas 2 mensagens nos falam da rapidez com que a vida acontece, do quão rápido passa tudo e é tão insignificante quando nós comparamos com a eternidade. Então, o que é uma dor? O que é uma ofensa? O que é a ofensa? É uma palavra mal colocada, uma situação que às vezes seria natural, mas que acaba tomando um rumo muito pesado e que a pessoa se sente tão ofendida que é incapaz de manifestar qualquer acolhimento daquele que o ofendeu. E o ofensor, muitas vezes, se sente no direito de descontar toda a sua raiva, toda a sua infelicidade sobre o outro. Na Idade Média, no século XVIII principalmente, nós víamos muitos duelos que eram praticados pela sociedade, aceitos pela sociedade e que mostravam ainda resquícios da barbárie que povoava aquela época, que as pessoas eram capazes de, por uma palavra mal interpretada, chamar o outro para um duelo e muitas vezes tirar a vida dele. Hoje nós já não vivemos mais essas situações, mas em compensação nós temos a tecnologia, o conhecimento e nós temos assim a inteligência agindo muitas vezes em favor de uma premeditação de um crime. Nós temos as guerras que não levam em consideração os inocentes que sofrem esse flagelo. Mas o que é a guerra se não um duelo de países? É um duelo onde só há perdas, não há ganho de lado algum. E nós aprendemos no Evangelho do Cristo que nós só crescemos dentro da lei do amor, dentro da lei da fraternidade universal. Não é sempre melhor nós tentarmos um entendimento, um argumento mais inteligente do que a violência, do que aquilo que parece mais fácil, que é acabar com o ofensor. Só que acabar com o ofensor não acaba com a nossa sede de justiça, porque é muito rápido. Acabou o ofensor, a dor permanece no coração e aquela sensação de que
não resolveu nada, se instala dentro da pessoa. Então, qual é a nossa posição diante dessas situações atuais que nós vivemos, de flagelos, de duelos de egos? Porque, na verdade, o que faz com que nós nos sintamos ofendidos é a vaidade, é o orgulho. Se eu perdoar, como é que os outros vão me ver? Vão achar que eu sou um bobo, que eu sou um tolo. Onde já se viu perdoar? Vão dizer que eu tenho sangue de barata? E não é isso. Essa é a resposta dos mais inteligentes, daqueles que usam a razão em favor do seu crescimento, que prezam a vida, que prezam o crescimento como um todo. Nós todos vamos passar por essas ondas de evolução. E à medida que vamos evoluindo, vamos deixando essas grosserias, essa barbárie para trás. E quando nós deixarmos tudo isso para trás, nós viveremos realmente um mundo mais fraterno, um mundo onde a lei do amor seja comum a todos, onde ninguém fuja da lei do amor, onde o caminho seja a fraternidade, seja aquele que olha para o outro e é capaz de falar, e se fosse eu no lugar dele? Como eu gostaria que eu fosse tratado? E se fosse o meu filho que estivesse no lugar dele, como eu me sentiria? Como eu gostaria que o meu filho fosse tratado? Quando nós temos esse olhar de como nós queríamos ser tratados, de como nós gostaríamos que o nosso filho fosse tratado, muda a nossa visão de vingança, de revide, porque aí a gente passa a ser mais misericordioso. Ninguém quer ver um filho sofrendo, ninguém quer para si o sofrimento. Então, nós temos que entender, irmãos, que nós estamos desenvolvendo a nossa individualidade, desenvolvendo essa nossa fraternidade e que nós vamos chegar aos mundos felizes. E Deus tem paciência demais conosco, porque Ele nos dá tantas oportunidades de irmos apurando essa paciência, esse amor, né, que é muito difícil de conseguir amar a humanidade como nos diz Jesus. Mas nós sabemos também que o amor é o único caminho. Se hoje nós ainda não conseguimos amar o nosso inimigo, se hoje nós ainda sentimos no coração raiva, rancor, desprezo, que pelo menos nós possamos olhar para ele e orar por ele, para que ele possa receber no seu coração o amor, para que ele possa começar a trilhar esse caminho do amor. Quando nós já não desejamos o mal, nós já estamos fazendo o bem para o nosso inimigo. E daí para frente é um passo bem pequeno e que nós todos vamos atingir. Que possamos todos ficar com Deus, iniciando a nossa reunião da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto, ao Criador, para que Ele nos abençoe e permita que nesta noite, aqui reunidos em seu nome, possamos ter as palavras que calem o nosso coração, que encontrem abrigo naquele sentimento mais profundo de fraternidade, de humildade, de amor. Que sejam todos muito bem-vindos e sintam-se abraçados por essa espiritualidade que nunca nos deixa sozinhos. Que Jesus nos abençoe. Saudamos também os nossos irmãos
que acompanham a nossa reunião da noite através do YouTube. Sejam todos bem-vindos e que Deus os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, passando para o tema da nossa palestra da noite de hoje, o triste vício da vaidade. Será que somos vaidosos? Será que temos esse triste vício? Com certeza, né? Temos muito ainda. E para nos ajudar no entendimento desse tema, convidamos a palestrante da casa, Joelma Tanus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. Que possamos nos sentir, então, especialmente nessa noite, em razão do tema que nós temos, espíritos muito amados, muito amparados por Deus nosso Pai, por Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso modelo, e que com o coração aberto possamos então fazer a análise desse vício em nós. Esse vício ele é um tanto quanto delicado porque ele é muito hábil em se ocultar, ele é muito hábil em se disfarçar e fazer com que a gente não perceba. Então é aí, algo para nós, uma tarefa que vai exigir esse questionamento interior, essa prospecção interna, para que cada um possa olhar para dentro de si e observar quais são os impulsos da vaidade que atuam em nós. Quais são os impulsos da vaidade que se encontram no nosso interior. E aqui nós podemos fazer isso tranquilamente, essa autoanálise, essa prospecção, esse questionamento, porque nós precisamos nos lembrar primeiro que a compaixão começa de nós para nós. Então tudo bem se em algum momento da noite de hoje, ou se no decorrer dos próximos dias, nós identificarmos a vaidade em nós. Já é um grande passo. Que possamos então agora começar olhando com todo esse cuidado, com toda essa tranquilidade, sabendo da nossa capacidade de transformação, dessa nossa busca que nós podemos então ter, transformando, deixando de lado esse vício, deixando de lado essa inferioridade e caminhando na direção da verdadeira virtude. E para que a gente comece a falar desse tema, vamos então a uma história. Na verdade, nós vamos usar uma fábula de Esopo. Ele foi um dos fabulistas mais conhecidos. A sua origem é um tanto quanto misteriosa, existem algumas lendas que o cercam, mas pela qualidade, pelas reflexões morais profundas que as suas fábulas trazem, nós podemos dizer sim que ele foi aí um sábio da antiguidade. Estima-se que ele esteve aí em 620 a.C. Então ele vai trazer uma fábula bem interessante, é a fábula do chamado fazão vaidoso. Conta-se então que Júpiter aí era uma figura mítica, que nós podemos equiparar a um deus. Decidiu que ele faria ali a escolha da ave mais bela. E essa ave mais bela se tornaria então rei dos pássaros. Uma vez que ele toma essa decisão, ele faz com que ela, essa informação, chegue aí até a todas as aves. E todas as aves, então, deveriam se apresentar num dia determinado, num determinado horário também, e elas iriam ali se apresentar. Todos juntos se apresentariam para que Júpiter, então, ele estaria ali presencialmente, ele faria a escolha presencialmente, então um deus estaria ali, para fazer essa escolha. E diante dessa notícia, todas as aves já entraram em polvorosa. Todos queriam ali ser reconhecidos como o rei dos pássaros. E então a gralha, consciente da sua feiura, o que é que ela faz? Ela começa então a percorrer os campos e a floresta para encontrar penas.
E ela começa a encontrar ali penas que as outras aves haviam deixado cair, que haviam caído naturalmente. E ela vai pegando essas penas e vai ali colando em cima da sua plumagem. E naquela diversidade de penas, naquele dia e naquele horário marcado, todas as aves ali, essa gralha então ela desfila. Ela desfila uma plumagem muito bonita, uma plumagem exuberante, impossível não notar. E estava Júpiter a um passo de nomear a gralha o rei dos pássaros, quando as outras aves perceberam então o que estava acontecendo. Indignadas, elas fizeram o que então? Cada uma foi até a gralha e ali arrancou a pena que era sua. E então aquela gralha que estava até então se apresentando como um fazão grandioso, gracioso e muito belo, torna a ser novamente aquilo que ela nunca deixou de ser, simplesmente uma gralha. E aqui a gente já começa a observar o mecanismo da vaidade se estabelecendo. Essa fábula nos permite essa reflexão. Como é que o mecanismo da vaidade ele se estabelece em nós? A partir da nossa não aceitação, não aceitamos quem nós verdadeiramente somos, tememos não ser aceitos pelo outro, nós começamos então a buscar essas penas, essa plumagem que não é nossa. Ao invés de desenvolvermos, o que nós vamos fazendo? Nós vamos mostrando e dando ali uma aparência. Então a vaidade ela começa a partir do momento em que nós não aceitamos quem nós somos, mas ao invés de escolher o caminho reto, o caminho verdadeiro, o que é que nós fazemos? A gente tenta pegar um atalho, o atalho do parecer. E colando tanta pena, tanta plumagem que nós podemos entender ser aqui algo que vá cobrir as nossas imperfeições, ou tentar demonstrar virtudes que nós ainda não temos, não desenvolvemos, nós vamos nos distanciando de quem somos nós. A gente deixa em um dado momento de perceber qual é a nossa essência, quem somos nós verdadeiramente. E nós vamos então criando uma imagem distorcida a partir de uma ilusão narcísica. Aqui nós nos referimos a Narciso mesmo, aquele que se debruça ali sobre o lago, se apaixona pela sua própria imagem e fica ali encantado até definhar. Nós vamos criando essas ilusões sobre nós, distanciando da realidade, e é então que a gente vai estabelecendo essa vaidade. Mas será que haveria algum problema em ser vaidoso? Qual o problema em ser vaidoso? Aqui a gente tem uma frase de efeito, né? Essa frase de efeito ela nos convida a refletir porque é isso a vaidade. É preciso deixar então a vaidade para aqueles que não têm outra coisa para mostrar. Porque a vaidade é aparência. A vaidade não é a verdade sobre nós, é algo que nós aparentamos, mas que está muito distante de quem nós verdadeiramente somos. E qual então o risco além de vivermos uma grande ilusão? Se nós observarmos, para os nossos irmãos católicos, nós vamos ter então a vaidade como o 7º pecado capital, ligado ao orgulho excessivo, à arrogância, à presunção e ao desejo aí de ser admirado, de ser visto, de ser notado. São Tomás de Aquino considerava a vaidade tão perigosa que merecia uma especial atenção. O que ele falava? Que ela deveria ser analisada, estudada à parte dos outros 6 pecados capitais, dado essa característica de nos envolver, de nos levar muitas vezes a não perceber que nós estamos envoltos em vaidade. Para a psicologia, para a psiquiatria, a vaidade ela se liga também a comportamentos de arrogância, de narcisismo e de megalomania. Distanciamento da realidade em que a gente costuma e começa a viver fantasias sobre quão maravilhosos nós somos, sobre coisas que nós poderíamos fazer. E dependendo da intensidade dos comportamentos de narcisismo,
e de megalomania se transforma também num transtorno mental. E aí a gente fala, muito bem, né? Entendemos, mas qual é o risco, ou como nós na doutrina espírita vamos perceber e vamos entender aí a vaidade? Nós vamos perceber a vaidade da forma como Kardec nos coloca. Então essa passagem que está no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos convida a perceber aqui como muitas vezes, em razão da vaidade, nós não admitimos que muitos dos infortúnios, das dificuldades, das adversidades que nós vivenciamos, nada tem a ver com o passado, a palestra da semana anterior. Não tem nada a ver com as causas anteriores das aflições, mas tem relação com as causas atuais, com a forma como nós conduzimos a presente existência, como nós nos comportamos, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós damos ênfase. Mas seria muito humilhante para a nossa vaidade admitir essa responsabilidade. Então nós começamos essa conduta de apontar dedos, tentando muitas vezes culpar a providência, a má sorte ou qualquer outra condição, mas que não seja nós, pelo que nos acontece. Então muitas vezes nós estamos ali, né, sendo negligentes, nós não estamos com a iniciativa necessária, nós estamos parados ali naquela inércia, mas ao invés de admitir isso pela vaidade, que é o alerta que Kardec nos faz, a gente começa a procurar outros culpados, a gente começa a apontar o dedo para as outras pessoas, mas a gente não olha para a nossa responsabilidade. Então aqui a gente começa a perceber qual é a gravidade da vaidade. O primeiro aspecto, e aqui a gente vai entender também por que na imagem inicial nós temos um relógio se desfazendo. Porque é exatamente isso que acontece com a nossa existência quando nós nos deixamos envolver pela vaidade. O que é que vai acontecer, meus irmãos? Nós estamos aqui, e nós temos isso claramente na questão 132 do Livro dos Espíritos, para trabalhar pela nossa perfeição. É essa a razão de estarmos aqui. E também de irmos nos preparando como espíritos que somos, para que um dia a gente possa colaborar na obra da criação. Para que um dia a gente tenha condições de fazer como Jesus. Para que um dia a gente tenha essa condição de aproximar-se de Deus, entender os seus desígnios e auxiliar a dar-lhe ali aquele cumprimento. Mas se a gente tem uma visão distorcida de nós, se nós ficamos envoltos na venda da vaidade, o que é que vai acontecer? Às vezes a gente vai achar que a gente é mais generoso do que realmente é, mais caridoso do que realmente é. Às vezes a gente não vai perceber que a gente está sendo maledicente. Nós teremos essa visão distorcida de nós. E como a vaidade geralmente tende a superestimar características, superestimar virtudes, que às vezes a gente ainda nem desenvolveu, nós vamos nos esforçar para melhorar? Se a gente já se acha tão generoso, se a gente já se acha tão bondoso, né, tão cheio de fé, a vaidade não vai permitir que a gente perceba essa discrepância. A vaidade vai nos envolvendo e a gente vai, né, se vendo cada vez mais distante do que realmente somos. E a gente não se esforça, então, para alcançar essa perfeição. É como se nós estivéssemos ali no ponto zero para chegar no 100, a perfeição, só que a gente acha que a gente está no 50. E aí a gente não coloca todo o esforço que a gente precisa colocar, porque na verdade a gente se vê como 50, mas a gente está ali no zero. E uma outra questão é que impede que a gente assuma a responsabilidade, que é exatamente esse ponto que Kardec coloca. Então, se a gente não assume a responsabilidade pelo que acontece na nossa existência, se a gente não percebe claramente quais são, né, as imperfeições que ainda estão em nós, porque a gente acha que já desenvolveu as qualidades de forma muito demasiada, superestimada, a gente não empreende esforços. A gente tem uma visão distorcida que vai nos levar, então, a esse comportamento, muitas vezes, de falta de iniciativa, de inércia, de arrogância, de presunção. Então, a vaidade, ela vai ali penetrando e manchando todos os pensamentos, até os pensamentos mais elevados. Ela vai nos envolvendo de forma a penetrar também a nossa mente e o nosso coração. Todas aquelas qualidades morais que a gente já conseguiu desenvolver até certo ponto,
a vaidade vai ali distorcendo. E nós vamos perdendo este contato com a realidade. É esse o grande perigo. E é esse o grande convite que nós temos para combater essa vaidade. Mas vamos entender um pouco mais a vaidade. Mais uma frase, essa de Nietzsche, que vai nos trazer justamente essa reflexão sobre a definição que a vaidade tem. A vaidade é a cega propensão de se considerar indivíduo sem o ser, ou de se considerar mais do que realmente se é. Quando nós falamos sobre a vaidade, ela estará sempre ligada e terá ali os seus sinônimos na presunção, na arrogância, na vanglória, e vem etimologicamente do latim vanitate. Vanitate significa o que é vão, o que é fútil, aquilo que é vazio. Mas reflete também um desejo infundado, sem noção, e imoderado, sem limite, de ser admirado pelo outro. Então não é só superestimar as qualidades morais que tem, é também buscar essa admiração do outro, mesmo que muitas vezes isso não seja aparente, muitas vezes isso seja disfarçado, não fique tão claro assim. E atuando pela vaidade, nós vamos exceder, nós sempre teremos uma visão aumentada, ampliada dos nossos méritos e das nossas qualidades. Mas não só isso, a gente vai assumir também que os outros nos estimam sobremaneira. Está todo mundo prestando atenção em nós porque nós somos tão diferenciados, somos tão generosos, tão bondosos, tão iluminados, que está todo mundo olhando para nós. E às vezes a gente começa a ter a fantasia do olho gordo. As coisas não estão dando certo e a gente, ao invés de olhar e perceber a vaidade que habita em nós, o que a gente começa a pensar? Mas é olho gordo isso. E aí, meus irmãos, a fitinha vermelha, a fitinha do Senhor do Bonfim, nada vai resolver a não ser a humildade, nada vai resolver a não ser aí a modéstia. E quando a gente vai observando, a gente fala, então vaidade, orgulho, nós podemos considerar a vaidade como filha do orgulho, eles andam sempre ali juntinhos, mas a vaidade, ela está relacionada a considerar as nossas características acima daquilo que a gente já conseguiu desenvolver. Então, qualidades, os méritos, habilidades, a gente acha que está muito mais desenvolvido do que realmente nós já conseguimos. O orgulho, ele nos leva falsamente a acreditar que as nossas qualidades são melhores do que os outros. Então, vaidade, me acho superior àquilo que efetivamente sou. Orgulho, me acho superior ao outro. Olha que interessante, mas não tem como a gente olhar para um sem olhar para o outro. E quando a gente vai tendo, então, essa visão não muito precisa das nossas qualidades, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar essas pessoas vaidosas. Quando a gente se torna vaidoso, humildade, modéstia vão passar muito longe de nós, vão estar bem distantes. A gente perde a identidade, a gente esquece quem é, qual é a nossa essência. E esquecemos isso propositadamente, porque não nos agrada. Olha que interessante, nós olhamos, não nos agrada, só que ao invés de trabalhar para modificar, o que a gente faz? A gente vai lá e busca uma pena, a gente vai lá e busca o disfarce, a gente vai lá e busca a aparência. E quando a gente vai caminhando um pouco mais, nós vamos recordar deste alerta que está no livro de Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o profeta, tudo é vaidade. Como é que nós podemos entender aqui? A vaidade, ela tem muitas formas de se manifestar. Ela não se manifesta de uma forma só. Tanto que nós vamos falar agora das características. E talvez a gente olhe e fale, não, mas eu não tenho isso não. Mas vamos lembrar que essas características aqui, elas podem aparecer combinadas, não significa que vamos apresentar todas, e muitas vezes elas estarão em intensidades diferentes. Para a gente começar, então, como é que a gente pode entender, como é que se comporta uma pessoa vaidosa? A base, comportamento arrogante,
disfarçado muitas vezes, polido, educado e gentil, mas que oculta ali um desejo, um forte desejo de ser admirado. Então, primeiro ponto, meus irmãos, são pessoas que acreditam que sempre tem razão. Tem razão em tudo, mesmo que não seja a sua área de formação. Então, vamos pensar nós, né, das ciências humanas, estudamos aí nessa área das ciências humanas. Vamos pensar aí na psicologia, vamos pensar aí na administração, na pedagogia. Mas nós vamos ao médico ou vamos ao veterinário, que está em outra área, né, ciências médicas, biológicas, da saúde. Ele vai dar um parecer, nós vamos discordar do parecer. Mesmo que a gente não tenha base, não tenha conhecimento para. Porque discordar do parecer daquele outro profissional, quando a gente buscou uma outra opinião, quando a gente tem conhecimento ou base, é uma coisa. Agora, discordar porque entendemos que sempre estamos certos é vaidade. Uma outra característica, né, que a gente pode perceber, cuida muito da imagem, sem parecer que está cuidando da imagem. Então, como é que são essas pessoas? Elas vão ter uma necessidade de saber como é que elas estão e como elas são vistas. Elas gostam de saber como elas são vistas, mas elas não vão demonstrar. Aparentemente, elas serão indiferentes. Aparentemente. Mas em todos os momentos, elas farão essa leitura. E aí, as redes sociais, hoje em dia, se tornaram um excelente palco para que nós, vaidosos, mostremos as nossas pretensões de grandeza. Olha que coisa interessante. A gente fala assim, nossa, vou excluir todas as redes sociais. Seria muito fácil, gente. Mas a rede social, ela só viabiliza a expressão desse vício, dessa imperfeição, dessa inferioridade. Só viabiliza, só mostra para todo mundo que a gente é vaidoso. Excluir a rede social, deixar de postar, não vai resolver o problema da vaidade. Infelizmente, né? Porque seria muito mais fácil, eu gostaria muito também, excluiria já agora, nesse momento. Mas não vai resolver. E aqui é tão interessante a gente observar que a gente pode ter uma combinaçãozinha. Porque a gente já sabe que ser vaidoso não é bom, não sabe? Aí o que a gente às vezes faz? Porque a vaidade ela oculta, né? A gente vai lá e faz um post de um trabalho voluntário. Faz o post do trabalho voluntário, mas como a gente já sabe que a vaidade não é bem vista, a gente disfarça, né? A gente coloca que ali estávamos, né, pensando e gostaríamos de incentivar outras pessoas. E aí começam os comentários. Parabéns, que bacana, que legal. E aí a gente ainda usa o requinte da vaidade. A falsa modéstia. Não, imagina, são seus olhos. Imagina, não é isso. Quando a gente usa a falsa modéstia, nós estamos, então, querendo o quê? Mais admiração. Olha, né? E aí tem uma história para nos ajudar a refletir. Diz que, mais uma vez, uma fábula. Que as aves estavam ali reunidas e aí a avestruz, né? Naquele ato, assim, que parecia muito humilde e modesto, falou para as outras aves, nossa, mas eu nunca vou voar como uma águia. E aí as outras aves ficaram tão admiradas, né? Falando, nossa, mas essa avestruz, né, ela tem toda essa humildade, olha que coisa interessante. Só que a vaidade, a gente pode até ocultar por um tempo, mas, ela é custosa, então logo aparece uma brecha, ela vem à tona. E eis que então, ela percebendo, né, toda aquela valorização que todo mundo estava ali oferecendo a ela fala, eu posso até não voar, mas correr como eu corro, ninguém corre. A falsa modéstia ali, o requinte da vaidade, acompanhado depois, então, dessa vaidade, né, falando alto. Mas vamos seguindo, né, se a gente não se identificou ainda tem chance. Há uma necessidade de se destacar, há uma necessidade de ser visto, muitas vezes de ser o centro das atenções. E junto com isso aparece também uma irritação com aquilo que a gente entende que é trivial. Então, né, nós vaidosos que somos, se a gente acha que tem um assunto ali sem importância, sem relevância,
nós ficamos incomodados. E aí a gente começa de um jeito inconsciente, sem perceber, de uma forma sutil, a gente começa ali a tentar buscar a atenção, buscar a admiração do outro. Há uma necessidade também, né, e muitas vezes, de uma apresentação pessoal exuberante. E aí, meus irmãos, a gente pode pensar, então é a vestimenta? Sim, na forma de se vestir, nos adornos que a pessoa utiliza, que nós utilizamos, né? Mas também nos gestos, o gestual. Sabe aquele gestual elaborado, aquele, né? Aquela praticamente uma transformação do rosto. Isso, mais ou menos assim, né? Tem o irmão ali olhando mais ou menos assim. E faz assim, e vai, enfim, né? É algo que não é natural. E muitas vezes no falar demasiado. São formas pelas quais aí a vaidade vai aparentando. São tantas formas, né, que nós precisamos recorrer à cola que nós fizemos aqui. Há uma tendência também a evidenciar qualquer dote intelectual, e às vezes a necessidade de falar sobre isso. Mas se o meu forte não é a intelectualidade e vaidosa que sou, eu vou tentar falar então, ou reforçar, colocar em ênfase o dote físico, o dote cultural, qualquer coisa que tenha essa possibilidade de nos colocar em evidência. Mas nem sempre, meus irmãos, é de forma tão descarada. Vamos lembrar que a vaidade, ela se oculta, ela é muito hábil em se ocultar. Ela não deixa de aparecer, mas ela consegue se ocultar bem. Às vezes é de uma forma mais disfarçada. E aí a gente vai ter também a intolerância com qualquer pessoa que a gente entende, ou que tem uma condição, né, social diferente da nossa, ou intelectual. E às vezes, né, a pessoa fala assim, nossa, eu não tenho paciência com pessoa lenta. Alerta, né, alerta vermelho, alerta amarelo, luzes piscantes, neon, enfim, né? A vaidade pode estar aí presente. A aspiração e a busca por cargos ou por posições que vão trazer uma certa visibilidade e que vão trazer também uma possibilidade de reforçar o quanto essa pessoa ocupa, né, posições de destaque, aliada a o que Kardec já nos trouxe no Evangelho, a dificuldade em reconhecer os seus erros. Temos dificuldade em reconhecer os erros, meus irmãos? Quanto tempo a gente leva? A gente reconhece espontaneamente, naturalmente, depois de um exame de consciência, ou a gente só reconhece quando a gente vê a consequência batendo na porta, mas mais uma vez para evitar a consequência e não porque foi uma resolução do coração. A gente consegue elogiar o outro ou não? E a parte mais grave da vaidade, ela causa uma obstrução mental. Uma obstrução mental na capacidade de se avaliar. Então a gente olha, né, na frente ali do espelho e não consegue fazer uma avaliação adequada, não consegue perceber a vaidade ali dando os seus sinais. Várias são as manifestações, nem todas estão aqui divulgadas, colocadas. Vale lembrar também que pode ter uma combinação, uma intensidade diferente. Cada um de nós pode fazer essa avaliação. E aí, vamos lá então, né? Quando é que nasce a vaidade? A vaidade, ela é uma distorção, mas ela nasce, vamos lembrar ali, né, da Gralha? O que aconteceu com a Gralha? Ela era consciente da feiura dela, ela era consciente de que ela não teria ali, vamos falar no nosso linguajar, ela não teria virtudes. E isso dói, porque vai contra o nosso desejo de sermos aceitos. Então, a vaidade, ela vem, né, ali de algo muito natural que a gente desvia, que é o nosso desejo de sermos amados e de saber que somos amados. Todos nós temos esse desejo. E é justamente aí, né, que a gente vai perceber o maior mandamento. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos. Então o amor está dentro de cada um de nós e o desejo também de sermos amados. É o amor que nos leva a Deus, é o amor que constrói essa ponte que nos leva a Deus. É por meio do amor que conseguimos lidar com quem nós somos. E é justamente por meio do amor
que nós conseguimos reconhecer no nosso próximo a Deus e nos relacionar com Deus na figura do nosso irmão. Então o amor é essa grande ponte. Mas aí vem o ego. Vem o ego como se fosse uma grande enchente e destrói essa ponte. E no lugar da ponte que nós estávamos ali tentando construir, a ponte do amor, nós fazemos essa distorção. E na distorção, o que fica são os destroços que a vaidade deixa. Porque em um momento nós substituímos o nós pelo eu. E nesse desejo de buscar essa admiração, nós vamos então nos perdendo, nos distanciando de quem nós somos e também nos distanciando de Deus. Porque a vaidade, ela vai trazer para nós condutas às vezes um tanto quanto frias, sem que a gente perceba. A gente pode parecer muito afável com o outro, muito amoroso, mas na verdade a gente não vai sentir isso dentro de nós, porque a vaidade, ela vai tisnando tudo, ela vai manchando tudo. Então quando a gente vai lá e ajuda alguém que precisa, mas a intenção é suprir e atender a demanda da nossa vaidade, o que é que vai acontecer? A gente não tem nem tempo, né, e nem permite que o nosso coração entre em júbilo, em gratidão por poder ser útil naquele momento. Então essa verdadeira riqueza, que é ali sentir a gratidão porque conseguimos ser úteis, a gente não sente quando a vaidade se faz presente. É por isso que ela vai manchando as qualidades morais e vai nos endurecendo, nos deixando frios, porque a gente fica mais preocupado com qual é a visibilidade. Será que alguém viu? Como é que eu vou contar isso sem parecer vaidoso para que as pessoas percebam que eu sou uma boa pessoa? E nessa preocupação, nessa busca da admiração, nós vamos esfriando o nosso coração. Nós vamos ficando ali, né, mais frios, e os sentimentos tão nobres que podem ocupar o nosso viver e que vão construir a verdadeira felicidade, eles, né, não se fazem presentes. Nosso coração fica então vazio. É daí que vem essa frieza. E aí Jesus, né, faz esse alerta, que está no Evangelho de Marcos, no 8º capítulo, a gente pode procurar ali nos versículos 35 a 36, em que ele fala: de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma? De que serve, meus irmãos, nós estarmos, né, aí tão vistos, tão admirados, tão curtidos, tão seguidos, se esse é um palco, uma vitrine com um brilho ilusório, um brilho que engana? De que adianta? E aí vem o nosso direcionamento para que a gente consiga efetivamente construir o tesouro e o brilho verdadeiro, a beleza verdadeira, que é das virtudes. Dessas virtudes que vão efetivamente nos fazer brilhar. Mas brilhar como nós devemos brilhar, na modéstia, na humildade, na verdadeira intenção de auxiliar o outro, de ajudar ao outro. É aí que deve estar o nosso brilho, que não depende de palco transitório, que não depende de curtida, mas que traz efetivamente essa verdadeira felicidade. E nesse momento, fazemos uma pausa então, para falar mais fortemente aos trabalhadores, né, aos oradores, às pessoas que se responsabilizam por trabalhos aqui na Casa Espírita ou trabalhos voluntários, enfim, né, principalmente aos oradores, médiuns, né, enfim. O que a gente pode dizer? Mais uma fábula. É tão interessante, quando a gente vai procurar histórias sobre vaidade, nós não encontramos com personagens humanos. Deve ser porque fica difícil a gente olhar, né, para um personagem humano e identificar e falar: ops, acontece comigo. É mais fácil então tratar por meio das fábulas. Agora uma fábula de La Fontaine, que vai falar do burro e das relíquias. Conta-se então nessa fábula que havia um burro que ele estava carregando um santo e relíquias. Então ficavam todos ali à vista. E à medida que esse burro ia caminhando, ele foi percebendo que as pessoas paravam para olhar. As pessoas paravam para olhar, né, e ali as pessoas, né, faziam sinais de reverência, se ajoelhavam, batiam palmas, enfim. E esse burro começou a entender que essas palmas, os sinais de reverência, eram todos para ele. Chegou um dado momento, então, que ele já sabia fazer até pausa estratégica. Ele estava ali, né, trotando, caminhando. A hora que ele via o público, ele já mudava o passo, né?
trotava mais devagar, enfim, para ser mais observado. Até que um dia, então, alguém chega para esse burro e conta para ele o quão tolo ele era, que ele estava com uma mente insana, que ele estava ali perturbado. Ele estava achando que todos aqueles aplausos, aquela atenção, aquela reverência eram para ele, que observasse então o que ele estava carregando, que ele então iria perceber a sua tola vaidade. Todos nós que falamos em nome da doutrina espírita, médiuns, todos nós somos o burro. Todos nós que carregamos a bandeira de um lindo, belo ideal, nós somos esse burro, meus irmãos. E às vezes a gente se confunde, a gente se perde, achando que os aplausos são para nós. Na verdade, os aplausos são para a relíquia que nós estamos carregando. A relíquia ali, daquele trabalho que é feito em prol do outro, que é feito para levantar fundos, para ajudar quem necessita. Aquele trabalho ali que permite a comunicação entre o plano material e o plano espiritual, o esclarecimento, o acolhimento, o lenitivo de tantas dores. É para a doutrina, não é para o orador, não é para quem fala. Porque a beleza e a relíquia, o valor verdadeiro está na doutrina. Então fica esse chamado, né? É um chamado forte, não é? Mas é um chamado interessante para que a gente possa medir efetivamente aí o nosso valor, já que é esse o dano que a vaidade nos traz. Essa dificuldade em observar e ver qual é o nosso real valor. E aqui o entendimento que nós devemos ter é que a vaidade jamais vai nos levar onde a verdade leva. A vaidade não consegue nos levar à perfeição. A vaidade só nos faz perder tempo, parecendo, mostrando, enquanto a gente perde a preciosidade da existência, que nós poderíamos efetivamente estar indo onde a verdade sobre nós nos levaria. Essa é a razão. Então, esse olhar, né, em que a gente prospecta dentro de nós, em que a gente faz essa análise, a gente faz esse questionamento e se questiona quais são os impulsos da vaidade em mim, no meu comportamento. E às vezes isso é muito doloroso quando a gente entra em contato. Mas, novamente, o Evangelho, agora no capítulo 11, uma mensagem do Espírito Protetor, vem nos mostrar que é sim doloroso. Sacrificar a vaidade é doloroso, mas que não se compara ao que os cristãos, os primeiros cristãos tiveram que fazer. Porque os primeiros cristãos, para alcançar a perfeição, ali, né, naquele primeiro movimento, naquele contexto, eles tiveram que sacrificar a vida para professar a verdade, professar que eles seguiam Jesus, que eles acreditavam ali no amor, nos ensinamentos que Jesus estava trazendo. Não nos é pedido isso, mas talvez seja um sacrifício para nós tão doloroso quanto aquele, que é o sacrifício da vaidade, mas também do orgulho e do egoísmo. Então é necessário que a gente faça esse bom combate. Mas não vai ser com o escudo que a gente vai combater, não vai ser com espada que a gente vai arrancar. Vai ser a partir dessa análise no dia a dia, recorrendo às preces, recorrendo ao nosso anjo da guarda e a todos aqueles espíritos superiores que velam por nós, que buscam nos auxiliar, que buscam nos ajudar. Essa é a forma de se combater a vaidade. E aí é muito natural que nesse momento a gente se questione. Percebi que sou vaidoso. Eu também percebi que sou vaidosa. Então estamos juntos. Não, né, enfim, a gente vai estudando, né, a gente já vai amarrando a carapuça, enfim. E aí, o que a gente faz? Me afasto do trabalho? Porque eu percebi que a intenção não é nobre. Meus irmãos, não. Nós não nos afastamos do trabalho. E aqui eu vou contar uma passagem, ela se deu com um padre, relatada pelo Eduardo Machado, no site História das Histórias. E ele conta então que determinada vez foi surpreendido com a vaidade. O que ele fez? Nos encontros que eles tinham ali para estudar os evangelhos, em um dado momento, ele gostou tanto, mas tanto, de uma reflexão que ele havia feito sobre determinado trecho do evangelho,
que ao invés de ler o trecho do Evangelho, como era o combinado naqueles encontros, naqueles estudos, ele resolveu levar a reflexão. Mas minha reflexão ficou tão boa, eu vou ler minha reflexão ao invés do Evangelho. E ao final, um dos responsáveis ali, né, um dos líderes religiosos, convidou ele e conversou. Você percebe aí a vaidade? Ele ficou muito envergonhado. E na sequência da vergonha, o que foi que aconteceu com ele? Ele ficou também deprimido. Ele ficou muito triste de perceber a vaidade dele. E quando ele percebeu a vaidade, ele pensou então em afastar-se dos trabalhos. E ele ficou um tanto quanto afastado, um quanto perturbado, até que ele foi para um retiro. E nesse retiro, mais uma vez, ele teve a possibilidade de refletir sobre isso. Então, conversando com outro líder, né, ali religioso, ele contou daquilo que perturbava ele. Eu descobri que sou vaidoso, fiquei deprimido, fiquei triste e eu não sei o que fazer. Então, esse líder religioso diz para ele assim: se a sua intenção não é santa, santifique a sua intenção e continue trabalhando no bem. É o que nós encontramos também no Livro dos Espíritos. Muitas vezes nós começamos, nos envolvemos numa causa, num trabalho, em razão da vaidade. Mas isso não significa que a gente não possa se esforçar para poder transformar. Muitas vezes o afastamento se faz necessário, sim, mas é como aconteceu com esse irmão. Até ter essa clareza, e ele então, o que ele consegue fazer? Continuar trabalhando e santificando a intenção. E essa é uma boa pergunta para nós a todo momento. Qual é a minha intenção? Por que eu estou fazendo isso? Em todos os momentos nós podemos então rogar a prece, fazer uma prece, rogar a esses espíritos bondosos, para que eles nos auxiliem. A questão 872 traz claramente isso, que nós podemos pedir e contar com esse auxílio. Então comecemos a fazer essa prece. Mas antes é necessário reconhecer como a vaidade tem manifestado em nós, quais são esses impulsos. E vamos pedir a ajuda. E lembrar também da questão 845, nós temos um carinho especial, porque nos fala assim, que não há arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir. E os Espíritos fecham a questão dizendo: lembrai-vos de que querer é poder. Então, se nós entendemos as consequências da vaidade nas nossas existências, desse entrave, dessa paralisia no nosso desenvolvimento, nessa visão distorcida, desse afastamento de Deus, se vamos entendendo isso, que a vaidade não vai nos levar onde efetivamente a verdade pode nos levar, que é a nossa perfeição e ao amor, nós conseguiremos. E, para isso, vamos lembrar também, né, dessa passagem que está na carta aos Romanos. Vamos questionar a nossa intenção, viver com modéstia, viver com simplicidade, sem tentar aí ser sábio, sem parecer tão cheio de qualidades aos olhos dos outros. E quando nós vamos aqui, né, a gente já vai finalizar agora com essa frase, né, de rumo, para essa nossa reflexão. Meus irmãos, por vezes, o que a gente está buscando com a vaidade? Sermos aceitos. Nós mesmos não aceitamos as nossas dificuldades, sabemos das nossas imperfeições, mas ao invés de trabalhar, a gente vai lá e fica disfarçando tudo isso, colocando penas, para poder buscar aceitação. Vamos nos lembrar quem nós somos. Nós somos espíritos imortais, nós somos filhos de Deus. Nós já somos todos muito amados, muito amados. Exatamente assim, ó, do jeitinho que nós somos. Vaidosos, orgulhosos, com dificuldades. Mas por que nós somos muito amados? Porque os espíritos superiores a nós, nosso anjo da guarda, Jesus, conhece a nossa essência, e a nossa essência verdadeira, que a gente distorce com a vaidade, é a perfeição, é a luz, é o amor. Todos nós temos um poço dentro de nós, como espíritos que somos. Estão em sementes, né, em germe ali, mas todos nós temos habilidades, qualidades infinitas a serem desenvolvidas. Não é a vaidade que vai desenvolver. A vaidade vai deixar a semente congelada, é a verdade. Então, que a gente possa lembrar verdadeiramente quem nós somos, esses espíritos imortais, esses filhos de Deus muito amados. Lembrar que é um poço dentro de nós, mas que cabe a nós, então, encontrar essa água, que é esse desenvolvimento das virtudes,
e, na sequência, não andar com o balde vazio. Oferecer o melhor de nós, modestamente, silenciosamente, humildemente, tranquilamente, mas com a consciência em paz, no direcionamento e no caminho reto que nos levará a Deus nosso Pai. Que Jesus abençoe a cada um de nós nessa empreitada e que possamos o quanto antes achar água em abundância dentro de nós. Água nesse sentido do amor. E que assim seja.